Você lembra quando Pedro Regis ele criticou o James Martins porque o James Martins ele falou para não levar ao pé da letra o que estava escrito na Bíblia Sagrada a respeito de um determinado grupo de pessoas? Nesse caso, eu até concordei com Pedro Regis. Porém, será que o Pedro Regis segue o seu próprio exemplo? Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Eu juro por Deus que hoje eu estava procurando alguma coisa a respeito do Papa Francisco e a respeito de um próximo Papa, dentro das revelações de Anguera. Então eu fui assistir a catequese de hoje, porque nós assistimos as catequeses. Há uma semana, tá? Eu creio, né, que há uma semana o Papa Francisco foi internado e, enfim, teve algumas revelações lá em Anguera. Depois disso eu estava fazendo uma análise e hoje eu fui assistir a catequese exatamente para ver se tinha alguma explicação a respeito, né, da última revelação em Anguera. E eu me deparei com uma fala do Pedro Regis muito estranha dentro do catolicismo, tá, gente? É muito estranha. Claro que ele já falou isso outras vezes, tá? Defendendo, claro, a aparição e essas mensagens aí todas heréticas, tá? Ele já insinuou o que ele falou hoje. Porém, né, nunca foi algo tão explícito como hoje, tá? E eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like no vídeo, por favor, gente, dá o like, deixa um comentário aqui. Coloca assim no comentário assim: devemos sim levar a Bíblia ao pé da letra. Devemos sim, tá? Porque o catecismo nos ordena a fazer isso. Quem quiser contribuir financeiramente com o meu canal, por favor, gente, aqui em cima o QR Code com o Pix do canal, através da chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Pessoal, eu tive um problema com o meu e-mail, tá? Não estou conseguindo entrar e ler os e-mails, não sei porquê, mas enfim, corrigindo este problema, eu já irei, né, ler novamente os e-mails. Acho que tem alguns e-mails lá que algumas pessoas me mandaram e eu acabei não lendo, tá bom? Se você quiser contribuir mensalmente com o canal, considere fazer parte do nosso clube de membros, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se eu estou com a imagem um pouco tremida, tá? Porque eu estou gravando no OBS e tá parecendo que tá dando umas travadas aqui no OBS. Eu não sei se depois, né, de terminar a gravação, se tudo vai se estabilizar, tá? Então, enfim, como eu falei, eu estava procurando alguma coisa a respeito do próximo Papa, tá? Teve uma mensagem estranha, né? Essa última mensagem foi um pouco estranha. Eu estava procurando alguma coisa em outras mensagens e também em alguns vídeos a respeito do próximo Papa. Eu falei, vou assistir a catequese de hoje, ver o que tem nessa catequese. E eu me deparei com isso daqui, tá, gente? Prestem atenção. Primeiramente, falando sobre intercessão. É lamentável, tá? Você que concorda com a visão do Pedro Regis a respeito da intercessão dos santos, você não é católico, tá? Não é isso que a Igreja Católica ensina. Prestem atenção. Hoje também a Igreja está celebrando os santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. E pelos méritos destas duas crianças, a Virgem Maria proteja e abençoe todas as crianças e a cada um de nós. Pelos méritos dessas duas crianças, Virgem Maria nos proteja. É assim que você aprendeu a fazer um pedido de intercessão? Você que é católico de verdade, foi assim que você aprendeu na catequese? É assim que o seu padre ensina você?
santos doutores, né? Enfim, todos eles ensinaram a fazer esse pedido de intercessão pelos méritos dessas crianças. Enfim, Pedro Regis não acredita em intercessão, tá? Ele não acredita que os santos estão em comunhão com o corpo de Cristo. E através dessa comunhão com o corpo de Cristo possa receber os nossos pedidos de intercessão. Ele não acredita nisso, é uma visão protestante, tá, gente? É uma visão protestante. Essa Maria que está aparecendo lá é muito estranha, porque ensina o protestantismo, é uma Maria meio sede vacantista também, é muito estranha, tá? Mas, enfim, o problema todo do vídeo não tá nesse estranho pedido de intercessão. Tá nisso aqui que eu vou colocar agora, antes de mais nada, né? Colocando o que ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 67. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas apenas, das quais foram, né, reconhecidas pela autoridade da Igreja. Apenas algumas, tá? Não todas. Todavia, não pertence ao depósito da fé. O seu papel, prestem atenção, revelação privada. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 67, esse é o Catecismo de São João Paulo II, tá? Que tem tanto valor quanto o Catecismo de São Pio X. Quem não acredita no Catecismo de São João Paulo II, infelizmente não está em comunhão com a Igreja. O seu papel da revelação privada, não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas apenas, presta atenção, apenas ajudar a vivê-la mais plenamente. Numa determinada época da história, guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Continuando, a fé cristã não pode aceitar revelações, não pode. Entenda você, católico. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. E o caso é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Isso aqui é o Catecismo da Igreja, tá? Não saiu da cabeça do Cristo Macabeus. Então, uma revelação particular, uma revelação privada não pode ultrapassar e nem corrigir a revelação pública, que são os evangelhos. Prestem atenção nesse absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. O que vocês irão escutar agora é um absurdo. Dom Zanoni, isso aqui é um absurdo. A suposta comissão que está analisando as revelações, a aparição de Anguera, isso aqui é um absurdo, gente. Prestem atenção. Mas foi ali naquela casa, isso foi revelação feita por Nossa Senhora de Anguera, foi revelação feita por Nossa Senhora de Anguera. Então, a revelação privada que se enquadra no Catecismo 67 não pode ultrapassar e nem corrigir uma revelação pública, tá? Aquela casa que Jesus... Preste atenção como quando ele vai falar sobre a revelação, ele abaixa a cabeça. Prestem atenção nisso, gente, porque ele sabe que ele vai falar algo que é uma heresia, tá, gente? Ele vai dizer algo neste momento que é uma heresia, ele sabe disso e ele vai ensinar a heresia e vai tentar se explicar depois, tá? Depois que ressuscitou, apareceu para sua mãe, né? O primeiro evangelho fala que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Exatamente.
O Evangelho fala isso daqui, ó. Marcos 16. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, é no primeiro dia da semana, não é no segundo dia, tá? Não foi no terceiro dia, foi no primeiro dia da semana. Primeiro é primeiro. Primeiro não é segundo. Primeiro não é terceiro. Primeiro não é quarto, quinto, sexto. Primeiro é primeiro. Tá aqui, olha. No primeiro dia da semana apareceu o quê? Primeiramente. Primeiro é primeiro. Tá aqui, ó. Primeiramente. Antes de tudo. Se você for no léxico, você vai ver que isso aqui significa antes de tudo. Antes de tudo. Tá no Evangelho. Foi esse o termo usado por São Marcos. Então, no primeiro dia da semana, é primeiro, né? Nem o segundo, nem o terceiro. Primeiro dia da semana. Do mesmo modo aqui, ó. Primeiramente. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Está aqui no Evangelho. Está aqui no Evangelho. Está aqui no Evangelho. Canônico. Que diz o catecismo? A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Qual é a revelação de que Cristo é a plenitude? Os evangelhos. Simplesmente isso. Agora ele ensina uma heresia, é heresia. Jesus não apareceu primeiramente para Maria Santíssima. Não tinha o porquê. Ele apareceu para quem não acreditava na ressurreição ou tinha dúvidas da ressurreição. Tá? O padre Paulo Ricardo explica muito bem isso daí. Então não tinha o porquê ele aparecer naquele momento, pelo menos para Maria Santíssima. Ele aparece primeiramente a Maria Madalena e vem aqui, segundo o que está aparecendo lá para Pedro Regis, falar que não, o Evangelho está errado e não é para levar ao pé da letra. E aí vai uma crítica, né? Ele não critica o James Martins, porque o James Martins falou de um modo, né, errado também. Eu concordo com ele, ali na crítica ao James Martins, que não se pode levar o que está na Bíblia ao pé da letra. Presta atenção que ele vai usar os mesmos termos do James Martins. Tá aqui, ó. Tá, não leva ao pé da letra não, tá? Vamos devagar. Mas deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar. Esse aqui é... Sério, cara. Isso aqui é lamentável, gente. Isso aqui é lamentável. Quantas pessoas, a partir de amanhã, não irão levar mais a Bíblia Sagrada ao pé da letra? Quantas pessoas? Mas foi ali naquela casa, isso foi revelação feita por Nossa Senhora de Anguera, foi naquela casa que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para sua mãe, né? O Pedro do Evangelho fala que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Tá? Não leve ao pé da letra não, tá? Não leve ao pé da letra! Não leve ao pé da letra! Dom Zanoni, o vidente de Anguera, que está sobre a sua, né? Não sei nem se eu falo jurisdição, o que significa isso, mas supostamente tem uma comissão, né, na arquidiocese analisando tudo isso. O vidente que diz ver Nossa Senhora diz que não é para levar o Evangelho ao pé da letra. Vamos devagar. Não tem que ir devagar não, Pedro Regis. Você tem que explicar a heresia. Isso aí é heresia. Leve ao pé da letra. Isso... Aí se você for acompanhar... Dá uma olhada que ele não sabe nem tem um argumento para isso. É porque ele... Há muito tempo, quando não tinha o canal do Cris Macabeus, não tinha o canal do Eco Fidelíssimo, nem o do Robson, apontando esses erros e heresias, ele falava o que ele queria. Ele nem sabia disso, né? Ele não sabia que nos evangelhos, pelo menos no evangelho de São Marcos, né, afirma que primeiramente Jesus aparece a Maria Madalena. Ele não sabia disso. E é claro que dá para dar aquele ênfase na aparição, ele vai lá e solta aquelas revelações de que
primeiramente apareceu para a mãe dele, tá? Depois que ele descobriu através da gente que aquilo era uma heresia, porque o evangelho afirmava que primeiramente apareceu a Maria Madalena, ele fica tentando encontrar esses argumentos. E aí aí vira uma bola de neve, igual São José vivo, né? Vira uma bola de neve, tem que toda hora tá encontrando um argumento diferente. A ressurreição de Jesus, presta atenção que eu vou falar agora, se você for acompanhar a ressurreição de Jesus e vai até a sua subida ao céu, você vai ver Jesus apareceu para Madalena, aí Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, você vai ver Jesus aparecendo de uma só vez para 500 pessoas, mas você não vai ver o evangelho falar hora nenhuma que Jesus apareceu para sua mãe. Se isso fosse real, seria uma desgraceira no caminho da feira que não é de Santana, né? Se isso fosse real, seria uma desgraceira. A sua opinião agora muda o que está escrito no evangelho? A sua opinião carnal? Isso aí é uma opinião da carne, gente. Isso não tem respaldo em nada dentro de uma visão espiritual. Entra na crítica que ele fez sobre São Pedro, nessa catequese. Ele criticando São Pedro, quando São Pedro diz, né? Questiona Jesus Cristo sobre a crucificação. E Jesus Cristo diz ali, ó, afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Naquele momento parecia um absurdo. A São Pedro ali, naquele momento, parecia um absurdo Jesus Cristo ser crucificado. Porque ele não estava entendendo, ele estava pensando com a carne. Igualzinho o Pedro Regis aqui, ele está pensando com a carne. E é claro, né? Ele está tentando defender a aparição dele. Ele não vai voltar atrás porque ele não pode. Ele não vai falar assim, ó, entendi errado. Talvez quem me revelou ali naquele momento falou uma coisa, eu entendi. Ele não vai voltar atrás, senão ele vai assinar atestado de que aquilo é falso. Então ele tem que encontrar toda hora um argumento diferente para defender essa heresia. Mas isso é um pensamento carnal. Né? Seria uma desgraceira ele não aparecer para a mãe dele. Por que seria uma desgraceira, Pedro Regis? Por que seria isso? Explica do modo espiritual, do mesmo jeito que São Pedro não entendeu que Jesus Cristo tinha que ser crucificado para a salvação da humanidade. Explica do modo espiritual isso daí. Aí Jesus apareceria para mim particularmente como ingrato. Particularmente aparecia para ele a sua opinião pessoal. Entenda, a opinião pessoal do Pedro Regis não pode corrigir a Bíblia Sagrada. Não pode ultrapassar o que foi escrito. Essa aqui é a opinião pessoal. Você não pode ensinar isso para um católico. Você diz que é catequese, você está dando uma catequese. Você não pode ensinar essa heresia para um católico. Ingrato. Então Jesus apareceu primeiro para sua mãe, depois apareceu para Madalena e para quem ele quis. Ele primeiro apareceu para sua mãe, depois para Maria Madalena e para quem ele quis. Não é isso que diz o Evangelho, tá, gente? Isso aqui é uma heresia. E, cara, como eu falei, ele criticou o James Martins severamente, porque o James Martins falou para não levar o Evangelho ao pé da letra, ou a Bíblia Sagrada, a Carta aos Romanos, na verdade, ao pé da letra, e ele usa os mesmos termos do James Martins aqui. Eu vou colocar de novo. Prestem atenção nisso aqui, gente. Hoje também a igreja, mas foi ali naquela casa, isso foi revelação feita por Nossa Senhora de Anguera, foi naquela casa que Jesus... Você viu que ele parou para pensar, porque eu vou falar essa heresia. É mais ou menos assim, eu vou falar essa heresia e eu vou ter que me explicar. Depois que ressuscitou, apareceu para sua mãe, né? O Pedro do Evangelho fala que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Tá? Não leve ao pé da letra não, tá? Não leve ao pé da letra. Agora vamos mudar todo o Evangelho, de São Marcos pelo menos, vamos mudar todo o Evangelho porque o Pedro Regis, e segundo aquilo que está aparecendo para ele, disse que não é para levar
ao pé da letra. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Dom Zanoni. Parabéns à comissão. Parabéns à arquidiocese. Gente, eu estou numa discussão com a arquidiocese. Estou em uma discussão há uma semana. Há uma semana com a arquidiocese de Feira de Santana. Tá? Vocês não sabem disso. Eu não estou colocando aqui para vocês. Mas estou há uma semana numa discussão. Porque eles tiraram a carta pastoral da primeira página da arquidiocese e colocaram lá na página de notícias. Tá? É uma dificuldade para a pessoa encontrar a carta pastoral e eu estou numa discussão há uma semana porque eu quero que eles coloquem de novo na primeira página. Tá? É que assim, é o Cris Macabeus discutindo, né, lutando contra a arquidiocese que tem a influência, né, do próprio vidente. Com certeza o vidente não gosta que a carta pastoral, né, seja colocado lá na primeira página. Entendeu? Então é assim, é uma luta aqui, ó, do Cris Macabeus aqui contra a arquidiocese. Tá? E o que tem na carta pastoral? As catequeses do Pedro Regis causam desorientamento e confusão na cabeça dos católicos. Isso aqui é confusão na cabeça dos católicos, gente. Vamos devagar. Não leve ao pé da letra. Não leve ao pé da letra! Tá aqui, gente, tá escrito. Não leve ao pé da letra. Então, assim, vamos lá. No mesmo versículo diz que no primeiro dia da semana, domingo, né, Jesus ressuscitou. Tá aqui, ó. Jesus Cristo, ó, tendo Jesus Cristo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, domingo. De repente aparece aqui um adventista e fala que não leve ao pé da letra não, ele ressuscitou foi no sábado. Não leve isso aí ao pé da letra não. Você vai aceitar também, Pedro Regis? Isso aí você vai aceitar, não é para levar ao pé da letra também? Ou o primeiro ali do primeiro dia da semana é diferente do primeiro ali no caso de Maria Madalena. Hã? Se ele tivesse levantado a questão, ó, Jesus Cristo, nos 40 dias, né, que ele esteve aqui no planeta Terra, depois da ressurreição, nos 40 dias, ele apareceu para a mãe dele ou não? Tudo bem, seria uma discussão válida, tá? Por quê? Ele pode sim ter aparecido a Maria Santíssima durante esses 40 dias e ninguém mencionou no Evangelho. Até que não teria o porquê mencionar no Evangelho. Agora, antes de Maria Madalena, não. Antes de Maria Madalena, é heresia. Heresia da brava. Heresia da brava, tá? Como eu falei, essa aparição, ela quer ser tudo aquilo que Maria Santíssima nunca quis ser. Protagonista. Essa aparição quer ser protagonista em tudo. Primeiro em tudo. Melhor do que todos. Veja o caso aí da intercessão. Pelos méritos dos pastorinhos, dos meninos, né, das crianças lá de Fátima. Pelos méritos que Maria abençoe. É a protagonista em tudo. Só Maria pode interceder e receber nossas orações. Protagonista em tudo, gente. Em tudo, tá? Lamentável. Lamentável. E eu estava aqui tentando procurar uma explicação para essa mensagem, tá? Muito estranha a mensagem do dia 18/2/2025, né? A mensagem 5.726. Logo depois, essa mensagem vem logo depois que o Papa Francisco foi internado, né? Agora eu acho que ele melhorou, deu uma melhorada, graças a Deus. Continue, né, com as orações pelo Papa Francisco. Logo depois, né, que ele foi internado, veio essa mensagem. Queridos filhos, coragem, não há vitória sem cruz. Os homens e mulheres de fé beberão o cálice amargo do sofrimento. Os que amam e defendem a verdade carregarão pesada cruz. Um lobo perigoso virá, parecerá um cordeiro, mas agirá com grande fúria, tá? É impressionante, né? Uma mensagem dessa logo depois que o Papa Francisco é internado e tava... O estado dele, né, não era bom, né? A gente sabe, por exemplo, o que aconteceu, né, lá em 2005, né? Aquelas mensagens, logo depois que São João Paulo II, né, foi internado, enfim, depois voltou, foi internado de novo, né? Então, assim, eu fiquei em dúvida se essa mensagem aqui, né, já está sendo preparada
para um suposto próximo conclave, tá? Se não acontece nada, deixa para daqui 2000 anos. Se acontece, eu acertei, assim, ó, sabe? Eu fiquei em dúvida, tá? Eu estava procurando alguma coisa que pudesse me esclarecer essa mensagem, que eu ainda estou com dúvida. Mas, enfim, encontrei, né, algo pior do que essa mensagem, tá, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.